Livros que eu quero muito ler a continuação. Oi gente, meu nome é Prisciliana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cosmos Narrativo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os livros que eu quero muito ler suas continuações. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, já vou pedir para que, se você não é inscrito no canal, já inscreve aqui e ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trouxe para cá. Se você não me segue nas outras redes sociais, está aqui na descrição do vídeo e está aqui embaixo, @PriscilianaBlog, no TikTok e no Instagram. Já peço para você ir dando like nesse vídeo, porque ele tá muito da hora. Já começo dizendo que eu não sou muito de ler sagas, nem duologias, nem trilogias de livro. E são poucas as que realmente, assim, prendem minha atenção, tipo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, A Sombra do Vento, Assassin's Creed. São livros que realmente, assim, eu quis continuar a ler, porque o universo me cativou, a história me cativou, os personagens me ganharam. Mas não são todos. Eu sempre dou preferência mais por livros únicos, sejam eles de qualquer gênero. Suspense, fantasia, romance. Eu sempre dou preferência para livros únicos, porque eu gosto de histórias assim que se encerram logo, para eu poder não ficar com aquele sentimento de pendência. E seguindo a linha do vídeo que eu fiz anteriormente, se você não assistiu, também vou deixar aqui o link aqui embaixo. No vídeo anterior eu falei dos livros que eu não quero ler as continuações de jeito nenhum. Esse daqui já vai ser diferente, são os livros que eu realmente quero ler suas continuações. E eu trouxe pra cá esses títulos para poder mostrar pra vocês. E coincidência ou não, todos os 4 títulos que eu vou falar aqui envolvem fantasia de alguma forma. O primeiro deles é o livro 1 da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. Esse aqui é A Guerra dos Tronos. Eu gostei muito desse livro, já falei dele aqui, acho que foi nos meus livros de junho ou julho, se eu não me engano. Já falei dele aqui, que esse primeiro livro é extremamente fiel à primeira temporada da série. Eu conheci os livros através da série, até então eu não tinha ouvido falar, confesso que eu ainda não tinha ouvido falar, isso foi há 8 anos atrás, por aí. Eu nunca tinha ouvido falar nos livros do George Martin, fiquei conhecendo através da série. E só recentemente eu consegui adquirir o livro e eu li e eu gostei muito. Me apaixonei pela escrita do Martin. Antes desse livro, no ano passado, eu tinha lido Fogo e Sangue, né? A história da dinastia Targaryen, de como eles perderam seus dragões. Eu já tinha me apaixonado pela escrita dele lá e resolvi ler A Guerra dos Tronos, porque eu sou muito fã da série. Apesar daquele final tenebroso, eu gosto muito. E eu queria conhecer essa história a fundo, queria ter essa visão da escrita do Martin nesse livro, porque para quem já leu Fogo e Sangue sabe que lá é narrado em primeira pessoa pelo mestre. E aqui já é em terceira pessoa, e eu falei assim, eu quero ver como é a diferença, e eu vi, gostei muito de tudo que eu vi aqui, de como a história é extremamente complexa e faz a gente passar por uma montanha-russa de emoções, assim como é na série também. O segundo livro é A Fúria dos Reis. Eu ainda não tenho esse volume do livro da saga em si, eu só tenho esse livro aqui. E eu quero muito ler a continuação, quero ler todos os livros, aliás, e tudo do Martin que eu puder consumir, eu vou consumir daqui pra frente. E talvez não agora em 2024, talvez fique para 2025, mas esse ano eu ainda quero ler A Fúria dos Reis, para ver se continua naquela pegada da série ter sido extremamente fiel ao livro. O segundo livro foi um que esteve extremamente em alta, foi um livro super hypado esse ano, que foi Divinos Rivais, da Rebecca Ross. A continuação dele é esse, Promessas Cruéis. Eu ainda não li, eu terminei Divinos Rivais gostando muito da história, gostando bastante dos personagens em si. Apesar de ter sido um livro que não teve uma nota muito alta por mim, foram só 3 estrelas, e eu inclusive fiz uma resenha aqui dele, porque apesar de ter sido uma nota 3 estrelas, ele foi bom, eu gostei dele, mas na resenha detalhada, no vídeo também vou deixar aqui embaixo, a resenha desse livro, do motivo que eu gostei e não gostei de algumas coisas dele. Mas a questão principal do livro, sobre a magia de trocar cartas através de máquinas de escrever mágicas, isso aí me ganhou muito, os personagens são muito adoráveis. E aí eu tô doida pra ler a continuação, porque é uma duologia, ou seja, esse livro é só mais um. Tô doida pra ler a continuação, porque a forma como terminou aqui, não tem como os personagens ficarem assim, gente. Eu quero saber o que aconteceu. Com certeza vai ser esse ano ainda, e eu vou vir resenhar, para poder concluir a história da Iris e do Roman. O terceiro livro é esse querido aqui, maravilhoso, Vita Nostra, do casal Marina e Sergei Diatchenko. Inclusive, infelizmente, o Sergei Diatchenko, ele faleceu, se não me engano, ano passado, ou no ano retrasado, se não me engano, e só a Marina agora que segue escrevendo os livros. Eu conheci Vita Nostra através de uma resenha
que me deixou encantada. Primeiro foi o nome do livro, depois a capa e depois essa resenha que me encheu os olhos. O livro é um Dark Academia e nele a gente acompanha a história da Sasha Samokina, que é uma menina comum, que leva uma vida comum ao lado de sua mãe. O pai da Sasha, se eu não me engano, não me recordo, acho que ele já faleceu, ele já morreu. E a Soélia é a mãe dela e eles estão passando férias em uma praia. E nessa praia a Sasha acaba conhecendo um homem super estranho que fica perseguindo ela em todos os lugares. E quando esse homem finalmente para falar com ela, ele propõe desafios super estranhos para ela. Tipo assim, nadar de uma distância da praia até uma boia salva-vidas e depois voltar para areia e coletar umas moedas de ouro lá. Eu não me lembro, acho que essas moedas, a Sasha vomita essas moedas, eu não tenho certeza. Eu sei que essas moedas aparecem e ele fala para ela poder guardar essas moedas. Mais para frente, ela vai descobrir que esse homem é tipo um recrutador de alunos especiais para uma escola especial numa cidade afastada lá de onde ela mora. E ela ganha, né, no caso ela ganha uma bolsa, ela é escolhida para poder ir estudar nesse instituto e quando ela chega lá, ela descobre que não é bem assim, não são aulas comuns, não são aulas convencionais. Os livros são extremamente difíceis de se entender, de se absorver e as provas não são necessariamente provas feitas no papel, as provas são feitas psiquicamente. Não dá para poder explicar para vocês, só lendo. O livro, ele tem realmente isso. Mas aqui que eu tento colocar em palavras para vocês como o que acontece com a Sasha nesse instituto, não só com elas, mas também com os outros alunos, é muito difícil. Quem já leu esse livro e consegue falar dele assim, sem se enrolar, parabéns, porque eu sou do time que não consegue falar dele sem se enrolar, porque existem muitas camadas. O livro, inclusive, é dividido em 3 partes e você se sente galgando degrau a degrau juntamente com a Sasha na evolução dela dentro desse instituto extremamente sinistro. E ele é maravilhoso, foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. E no ano que vem, ele está entre os títulos que eu vou reler, porque esse livro é maravilhoso. Super recomendo. Pessoas que gostam de Dark Academia, uma pegada sombria, com mistério, personagens misteriosos. E simplesmente a Sasha é uma das minhas personagens femininas favoritas. E eu amei o trabalho que a Marina e que o Sergei Diatchenko fizeram nesse livro. E essa edição é a edição da Morro Branco. A continuação desse livro ainda não tem aqui no Brasil, não tem traduzido. Ele foi lançado no ano passado. A continuação dele é esse aqui, que é Assassin of Reality, Assassino da Realidade, é a continuação da história da Sasha. Se eu não me engano, tem até um 3º livro, que eu não sei se é uma novela, se é um intermediário, se é um spin-off, eu não tenho certeza. Mas nem o título dele eu me recordo bem, que é Door of Light, alguma coisa assim, que também tem a ver com a Sasha. Mas voltando, esse livro, a continuação dele, eu quero muito ler, mas eu estou esperando aqui alguma editora ter a boa vontade de lançar aqui no Brasil. Não sei se vai ser a Morro Branco, inclusive eu acho que eu já perguntei para eles umas 2 vezes no antigo Morto Instinto, Twitter, X, já tinha perguntado para eles e depois no Instagram de novo, para saber, né, se a gente ia ter uma continuação, mas eles não falaram nada, falaram que se tivesse alguma coisa, alguma previsão iriam divulgar, mas até hoje nada, isso já faz 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas enfim, a história como acabou, não tem como não ter uma segunda parte. Precisa de uma segunda parte, precisa de um desfecho. Mas o livro é maravilhoso do princípio ao fim. Para quem gosta de personagens complexos, diálogos complexos que te fazem assim cair numa espiral filosófica, psicológica, te faz contorcer do avesso, vai amar esse livro. Ele é perfeito, é uma Dark Academia assim que faz muito jus ao título. O 4º livro que eu quero muito ler, a continuação dele é O Iluminado. A continuação dele é Doutor Sono, do Stephen King. O Iluminado eu li mais ou menos há uns 15 anos atrás, por aí. Faz uns 15 anos que eu li O Iluminado, eu li emprestado, uma colega me emprestou o livro físico, eu não tenho ele. Mas eu li ele, nessa época eu já tinha assistido o filme pelo menos umas 2 ou 3 vezes, que eu adorei, o filme dos anos 80, com a direção do Stanley Kubrick. E eu já conhecia a história, né? Já sabia que era baseado no livro do Stephen King, mas ainda não conhecia o livro. Foi o primeiro livro que eu gostei do Stephen King, tanto é que foi dos que eu li dele até hoje, foi o único livro que eu realmente gostei, dei 5 estrelas e favoritei. E eu quero muito ler Doutor Sono. Na verdade, eu comecei a ler Doutor Sono há uns
2 anos, não, minto, uns 4 anos atrás eu comecei a ler Doutor Sono, mas foi em PDF e eu perdi o arquivo e não dei continuidade à leitura. Mas eu quero muito ler esse livro. Danny Torrance é um personagem que eu amo de paixão e ele serviu de inspiração para outros 2 personagens meus em histórias minhas. Apesar de eu saber o que acontece, porque eu assisti o filme também Doutor Sono e eu sei muito bem o que vai acontecer ali, eu quero ler isso, eu quero absorver isso assim como eu consegui absorver tudo em Iluminado. Então esse é um livro que eu pretendo adquirir, inclusive também quero comprar o físico de Iluminado para poder reler ele, e Doutor Sono eu quero ter aqui em mãos para poder ter o prazer de ler folheando página por página. Eu já falei aqui no vídeo anterior, se eu não me engano, uns 2 vídeos atrás eu disse aí sobre um pouquinho da minha problemática com a escrita do King. Eu sei que ele é admirado por muitos leitores e escritores, né? Porém, algumas coisas na escrita dele não me agrada, que é a forma dele delongar muitas passagens desnecessárias e fazer assim subtramas que pode até ter a ver com o tema principal do livro, com a trama principal do livro, mas que são totalmente passáveis, né? Eu tenho essas ressalvas com a escrita do King. No entanto, o Iluminado me ganhou há 15 anos atrás, Doutor Sono há 4 anos atrás, quando eu li acho que eu li pelo menos 50, 80 páginas dele, eu também gostei. Então esses pra mim são a parte. Mas não falando mal, assim, metendo pau no Stephen King, não. Só que eu não sou muito fã da escrita dele, por algumas coisas assim que me incomodam. Inclusive, Misery foi um dos livros que eu criei muitas expectativas sobre ele, mas me decepcionou também, porque eu esperava bem mais do que aquilo que eu vi ali, e achei uma lenga-lenga, uma encheção de linguiça em certas partes. Mas voltando, esses são os livros que eu pretendo ter continuidade, de preferência o mais breve possível. Só não sei ainda sobre a continuação de Vida Nossa, que, como eu disse, ainda não tem edição em português. E eu quero muito ver o desenrolar da história da Sasha Samokina. E aí eu vou finalizar o vídeo pedindo para vocês deixar aqui nos comentários se tem algum livro que vocês leram, que faz parte de uma saga, de uma série, que vocês ainda não leram a continuidade, mas têm vontade de ler. Se vocês conhecem esses títulos que eu falei deles aqui, se vocês já leram, pode deixar a opinião aí nos comentários. E já peço, por favor, para se inscrever, ativar as notificações, me seguir nas outras redes sociais, @PriscilianaBlog no TikTok e no Instagram, e continuar acompanhando o canal para me incentivar a trazer cada vez mais conteúdo literário aqui para vocês. Um beijo e até o próximo.